É uma alegria estar aqui hoje e, além de sentir esta alegria, nós estamos sentindo também profunda gratidão por mais uma oportunidade de nos reunirmos aqui, neste final do ano, nesse início de dezembro de 2021, para estudar, para refletir um pouco sobre uma passagem do Novo Testamento e lembrar com mais carinho, com mais profundidade, com mais atenção, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Para iniciar, nós vamos então fazer a nossa prece, nos unir em pensamento e sentimento a Deus, para que assim possamos nos colocar numa postura de mais atenção, mais receptividade e um maior aproveitamento desse momento que vamos passar aqui juntos, né? Nesse nosso estudo. Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, com sentimento de profunda gratidão a Ti, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que dirigem, coordenam esta atividade em nossa casa. Que possamos, Senhor, nos unir num sentimento de maior receptividade, maior gratidão, maior ampliação do nosso campo emocional, para abrir espaço, assim, ao amor que vem do Cristo, ao amor que o Cristo sempre emite para todos nós, porque é assim que Ele nos vê, é assim que Ele está conosco desde sempre. Que possamos abrir, então, essa janela para Ele, que é o sol das nossas almas, para que Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração e nos ajude a ouvi-lo como outrora, quando Ele aqui esteve conosco, encarnado neste planeta. Que seja assim, nessa luz solar do Cristo, vibrando em nosso íntimo, que todos nós possamos ser envolvidos no seu amor e iniciar o estudo de hoje nas vibrações de bênção, paz e luz, que rogamos, Pai amado, possam nos envolver a todos nós neste momento. Graças a Deus. Nós vamos então iniciar mais um estudo da nossa casa, o Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia e a Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, realizando hoje reflexões sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14, que nós vamos ler agora. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. E assim, o Mestre Jesus inicia um novo momento do seu conhecido Sermão do Monte, que tem início no versículo 1 do capítulo 5 de Mateus e percorre também, posteriormente, os capítulos 6 e 7, em diferentes momentos, trazendo diferentes ensinamentos, mas todos dentro desse contexto do Sermão do Monte apresentado no Evangelho de Mateus, como um discurso longo, profundo do Mestre, com grandes reflexões. E esses versículos que nós vamos refletir hoje, como eu disse, eles chegam no segundo momento, porque o momento anterior é o das bem-aventuranças. É quando Cristo
vendo a multidão que o seguia, conforme consta aqui no Evangelho de Mateus, ele sobe ao monte. E subindo ao monte, ele senta e abre a boca e começa a falar. Então, são imagens já repletas de profundo significado, e que a gente poderia ficar aqui refletindo, mas não é o caso nosso. Nós vamos comentar um pouco essas imagens trazidas aqui. Mas o mestre, depois disso, ele começa a falar e ele traz aqui esse cântico de amor, de compaixão, que contido nas bem-aventuranças. Falando dentro daquele grupo imenso, né? Porque são as multidões que o seguiam, os seus discípulos. Nós temos o grupo que ele se interessa nessa hora, que é o dos deserdados, dos aflitos, dentro daquele contexto social da época, que apresentava tantas injustiças, né? Nós vemos nos livros de Emmanuel, na sequência, né, há 2000 anos e depois 50 anos depois, nós temos ali os 2 primeiros séculos do cristianismo sendo tratados, apresentados, e posteriormente no livro Ave Cristo, nós temos o 3º século do cristianismo sendo mostrado também por Emmanuel, e nós vemos nesses 3 livros o contexto de escravidão que existia antes desse período histórico, mas que ficou ali, que era presente tanto no momento em que o Cristo esteve encarnado, quanto posteriormente. Nós vemos os desmandos, abusos de poder, nós vemos ali a indiferença, e esses que se sentiam deserdados do mundo, que eram de fato aqueles que se sentiam assim porque não tinham voz na sociedade. Imagina que famílias, grupos, homens, mulheres, crianças eram tratados, né, e colocados, às vezes, dentro da casa de pessoas ou em outras circunstâncias sociais como escravos, e ficavam nessa condição por uma vida inteira. Eles perdiam a sua identidade, eram retirados da sua cultura e não tinha como, não tinha quem recorrer, não tinha como mudar isso. Isso era comum e era normal. Então, se você não tivesse nascido em determinada situação social, dentro de um contexto cultural, uma família, ou dentro de um país, né, que na época Roma dominava ali aquela situação, aquele contexto social, se você não tivesse nascido, né, numa posição privilegiada, você não tinha nenhuma condição de mudar aquela sua posição. E você era, dependendo do que fosse acontecer na história da sua vida, você era obrigado a vivenciar uma condição de muita submissão, de muita amargura, em que era possível sonhar, em que não tinha alguém que pudesse acalentar, né, acalmar as suas dores, que pareciam ser eternas. E dentro desse contexto vem o Cristo, o Mestre Jesus, trazendo ali nas bem-aventuranças uma fala para esses, invertendo os valores daquela época, dizendo para esses que havia uma importância, sim, de perseverar no bem, na paz, na humildade, em forças ativas do ser, do espírito, porque essa não é uma única vida, há uma vida futura, né? Então, dentro daquela condição onde não havia como sair, ele não convoca ninguém a se rebelar, a se revoltar, a se entristecer, a desanimar, não. É um cântico de amor e esperança, que nos fala do bom ânimo e que nos fala de uma condição
de conduta, de caminhada, de postura íntima, que nos leva à felicidade real. Ele contextualiza a felicidade real. E após essa mensagem de grande poder moral, que impressiona e que faz com que esses corações voltem a sonhar, voltem a ter esperança, se sintam vistos, se sintam compreendidos, se sintam consolados, o Mestre Jesus nos traz esse novo momento. Nos versículos que vamos ver aqui nos versículos 13 e 14, falando aos discípulos de uma postura no mundo, de uma responsabilidade que ele traz, mostrando também o valor que nós temos aos olhos de Deus e nos mostrando também a nossa responsabilidade e identificando, caracterizando isso com a imagem, o significado do sal, que naquele contexto histórico também era profundamente importante, muito mais importante do que hoje. E essa imagem da luz do mundo que nós vamos ver. Toda esse contexto que eu trouxe aqui até agora, ele surge num momento histórico. E o Cristo fala com, às vezes, diferentes grupos. Mas é, sobretudo, uma fala que não se limita ao momento histórico, porque ela se dirige ao espírito imortal. Então, nós também não podemos ver e limitar as bem-aventuranças e todos os demais ensinamentos do Cristo a grupos, mas nós podemos pensar e refletir sobre esses ensinamentos, essas exortações que ele traz desde as bem-aventuranças, como ensinamentos sobre posturas íntimas da alma. E aí nós nos identificamos com todos os ensinamentos do Cristo, porque eles são válidos para todos nós, porque ele fala para o espírito imortal. Ele vai reajustando valores, ele vai nos mostrando onde nós precisamos investir, devemos investir, para que consigamos alcançar, consigamos encontrar a esperança que nós já almejamos, o alimento espiritual que nós desejamos. Porque todos nós que nos sentimos um pouco deslocados no mundo de hoje, que ainda valoriza tanto as questões materiais, onde nós nos vemos muitas vezes nos dividindo em grupos, tantas fragmentações às vezes, em famílias, em grupos que antes eram amigos e se tornam inimigos de uma hora para outra, porque nós muitas vezes valorizamos em demasia questões que são transitórias e nos perdemos em ilusões, nos perdemos em contendas, não nos ouvimos, mas aqueles que conseguem abrir espaço e buscam um novo sentido para a sua vida, porque não estão se sentindo mais alimentados dentro desse contexto que é tão pobre, em relação a um alimento espiritual, que muitas vezes a gente se perde buscando coisas, buscando bens, buscando, às vezes, posições sociais, aplausos do mundo, e vamos nos perdendo de nós mesmos, da nossa essência. Nós que estamos buscando mais amor, mais união, justamente esses novos valores que, de fato, começamos a perceber que são os que nos alimentam e que são lógicos,
que de fato apresentam algo que vai alimentar esse mundo também, que vai nos ajudar a reconstruir situações afetivas em bases mais sólidas, em bases mais reais, fraternas, que vai nos ajudar a unir a sociedade, que tem se desunido tanto, que vai nos ajudar a resolver as questões das injustiças sociais com o alimento da caridade, da boa vontade, da solidariedade. Então, nós vamos vendo que são valores que não falam de nada que não esteja presente já neste mundo, no âmbito das necessidades, das demandas reais do mundo. Nós estamos sedentos de alimento espiritual, porque somos espíritos imortais. Então, a fala do Cristo é para o espírito imortal. E aqui, quando ele vai se posicionar em relação aos discípulos, que os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, ele nos traz, como dissemos anteriormente, a imagem, né? a presença aqui do sal. E o sal conserva o alimento. Era importantíssimo naquela época, nessa sua função, de conservar os alimentos para que durassem mais tempo. E que alimento é esse que nós estamos falando? São os ensinamentos do Cristo. Esse código divino que ele vivenciou, que ele mesmo veio trazer em pessoa, encarnado no mundo, e deixou aqui impregnado neste planeta a sua mensagem. E ele não fundou nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhum templo. A casa, o templo do Cristo, é o próprio planeta, porque ele vai percorrendo os nossos corações, trabalhando intimamente. Nós é que nos dividimos, enquanto ainda estamos muito numa faixa de mais imaturidade espiritual. Mas o Cristo nos eleva, e aí é a imagem de subir ao monte, essa simbologia da elevação espiritual, de que nós precisamos também desse esforço, da vontade de subir, de caminhar com os nossos próprios pés, passos, para conseguir ouvir algo que seja mais amplo, mais belo, mais útil para nós. A conexão com Deus, com a luz, a fonte de luz e de amor do universo. E aqueles que buscam, né, caminhar com Cristo, ou seja, vivenciar o bem para todos. Isso demanda renúncia, isso demanda um sacrifício, isso demanda união, fraternidade. Então, é uma grande renovação, é uma subida mesmo. Mas também, à medida que nós subimos, o ar fica mais arejado, mais leve. Nós ficamos mais bem dispostos, né? Essa endorfina vai trabalhando em nós pela própria atividade física, se nós compararmos com uma questão tão material que é a atividade física, uma caminhada, uma possibilidade que nós tenhamos de subir uma montanha, de caminhar no campo, na natureza. Nós observamos tudo isso. E dentro desse contexto, dessa simbologia, o mestre também nos eleva a um ponto de vista mais amplo, onde ele está vendo todos. Não é só um grupo, mas ele vai falando para os grupos. Cada um de nós tem uma demanda. Cada um de nós está com uma receptividade, uns mais abertos, outros ainda fechados, uns com muitas dúvidas, outros nem querendo ouvir. O mestre fala com todos nós, porque ele tem um compromisso com esse planeta. Então, não há uma divisão, há uma união. E nesse sentido, o Cristo ouve também a todos nós, ele nos conhece na intimidade. E para ser sal da terra, eu preciso conservar, ser alguém com a postura de conservar esses ensinamentos.
saber conservar a pureza, a vitalidade desses ensinamentos. Não corrompê-los, não deturpá-los, não limitá-los, não distorcê-los, porque o sal tem essa propriedade da conservação, de incorruptibilidade, e também tem essa propriedade de dar sabor, de temperar, sem ser visto, né? Ele não é percebido, você percebe que o alimento tem sal ou não tem sal. E quando tem sal, ele fica, é um toque a mais que você percebe. Então, o discípulo, aquele que de fato segue o Cristo, ou seja, o que vive aquilo que ele nos ensina, que busca viver, que está nesse esforço, nessa subida do monte, ele precisa trazer um toque, o perfume da caridade. Então, não é tanto o que nós falamos, é o que nós vivemos, é o que nós exalamos, é o que nós fazemos, é o toque que nós damos à nossa vida. E os outros percebem isso. E é melhor que seja assim que a gente fale do Cristo, mas que a gente viva. Porque às vezes o outro, eu posso falar do Sermão do Monte, mas às vezes o outro já tem tem alguma questão prévia, algum preconceito, no sentido de uma ideia pré-concebida, e aí ele vai, às vezes, criar uma muralha. É preciso que a gente vivencie o Sermão do Monte cada vez mais. Que a gente caminhe com o Cristo, na vivência com o Cristo, conservando esses ensinamentos na sua pureza, preservando. Então, há um esforço nosso de buscar o Cristo mesmo, de buscar este divino amigo, o mestre dos mestres. E há também um esforço nosso de temperar a nossa vida, o nosso olhar, com essa vibração, com essa energia, com a presença do Cristo na nossa vida. Então, fala de um trabalho íntimo, fala de ação, mas é uma ação que se inicia em nós, porque é uma postura íntima. Eu não tenho como viver isso na aparência. Não é uma forma, não é uma exterioridade. Fala de uma intimidade com o Cristo, de uma intimidade com esse ensinamento. Então, é um processo, uma caminhada dentro da nossa jornada evolutiva. Nós podemos pensar, quem são aqueles discípulos do Cristo, que depois a gente conhece como os grandes apóstolos do amor, da caridade, independentemente, como nós dissemos antes, em que momento histórico vieram ou em que situação religiosa, contexto religioso ou cultural. Não. O seguir o Cristo é uma postura íntima. Então, não está restrito a nenhum contexto histórico, nem a nenhuma circunstância que em determinada encarnação eu possa vivenciar. Nós temos até alguns irmãos, né, que vieram em determinado momento da sua trajetória e que se diziam ateus porque justamente não se identificavam com aquela imagem de Deus ou aquela ideia de Deus que naquele seu contexto histórico existia. Que de fato era um Deus às vezes punitivo, era um Deus de privilégios, era um Deus que dividia, era uma imagem que se tinha em voga numa época histórica, e nós tivemos isso ao longo dos milênios, muitos momentos assim, em determinadas culturas. Mas eles tinham uma ligação com Deus, uma conexão muito grande. Então, contribuíram na sua área, às vezes, de conhecimento, no campo científico, no campo das ideias, no campo da arte, no contexto de sua família, né? Às vezes de uma forma anônima. Quantos e quantos não viveram já dessa forma? Vivendo com Deus, na forma como eles já o entendiam, mesmo que eles não encontrassem naquela sociedade essa visão
já exaltada, já mais ampliada ali. Então, eles se afastavam, às vezes, daquele contexto religioso, mas já viviam aquilo dali. E nós temos grandes exemplos. Mas nós temos dentro da seara, né, da seara espírita, como nós falamos, dentro da doutrina espírita, tantos e tantos exemplos. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, o nosso querido benfeitor Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, Joana de Ângeles, Meimei, André Luiz. Nós temos Allan Kardec, Francisco de Assis, Paulo, Abigail, Estevão, tantos e tantos irmãos, Leon Denis, esses que são como pássaros que nos ajudam a olhar para o céu, a subir um monte, com a sua leveza, com a sua coragem, que souberam e continuam a saber ser sal da terra, que iluminam as nossas vidas, os nossos anjos da guarda, porque quando um espírito recebe uma missão dessa, é porque ele já sabe ser fiel a Deus, já compreende as leis divinas, já sabem os reais valores da vida e vão nos ajudar a subir esse monte, a evoluir intelectualmente e moralmente. Então, são aqueles que nos erguem, porque o Cristo também nos ergue e nos eleva. Então, quando ele fala com os discípulos, ele está nos elevando, olha a referência, ser sal da terra. E em seguida ele diz, vós sois a luz do mundo. Olha que maravilha. Então é a meta, ser luz. É uma compreensão também da valorização de Deus para todos nós. E nós não estamos aqui, eu quero repetir isso, não tem no Cristo nenhuma fala de exaltar uns em detrimento dos outros. O ser, esse contexto do discípulo, é o que caminha neste caminho. Então, não há aqui nenhum tipo de privilégio, um é a luz, um é o sal, o outro não é, não. É dizendo para nós, olha, é uma vivência íntima, é essa compreensão que o Cristo trouxe, que infelizmente faz parte da nossa história, nós deturpamos, nós não soubemos conservar isso no âmbito da história da humanidade. Nós nos distanciamos tanto da mensagem do Cristo em muitos momentos, falando dele, gerando dissensões, guerras, em nome do Cristo. É uma grande controvérsia, é uma grande incoerência. Mas, graças a Deus, aqueles que sabem ser o sal da terra e a luz do mundo, continuaram trabalhando fiéis ao Cristo, ora encarnados, ora desencarnados, vindo trazer nos mais diversos campos da sociedade, da arte, da religião, no campo da fé, né? A gente falar o campo da fé, como Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz, assim como no da arte, no da ciência, pensando ali o contexto psíquico, social, humanitário. Nas mais diversas culturas, eles continuaram atuando, trabalhando, iluminando. E aí nós fomos conseguindo compreender melhor, nos mais diferentes aspectos, o que é caminhar no sentido do bem. O que é caminhar com uma alma que já deseja, de fato, se abrir para o amor. Compreender a essência dos ensinamentos do Cristo. Então, à medida que nós fomos compreendendo, nós fomos reajustando a nossa visão e valorizando cada vez mais essa postura que o Cristo nos deu como referência, de ser o sal da terra e a luz do mundo. Quando todos nós, neste planeta, conseguirmos ter essa postura de sal da terra e de luz do mundo, nós viveremos, cada um dentro do seu contexto,
uma vida de maior plenitude de sentimentos, de maior respeito, de maior amor. Nós estaremos mais elevados espiritualmente, estaremos numa condição espiritual de felicidade, nos amparando uns aos outros. Então ele segue, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Não há como. A cidade que se ergueu sobre um monte, você não tem como escondê-la. E na sequência aqui, né, desse contexto do sal da terra e luz do mundo, ele traz aquela reflexão sobre a candeia, né, que não pode ser colocada debaixo do alqueire, né, uma lâmpada debaixo do alqueire, ou uma candeia, dependendo da tradução. Estou lendo aqui a Bíblia de Jerusalém. Mas aí são outros versículos, nós não vamos entrar, mas essa reflexão inicial que ele nos traz é nessa imagem da cidade situada sobre um monte. Então, nós, de fato, precisamos construir esta nossa cidade íntima, aí podemos pensar o nosso mundo íntimo sobre o monte, nesse âmbito da elevação. E quando nós temos na base da nossa vida, ela é edificada nas bases do amor, conforme o Cristo nos ensinou, ela, de fato, ela vai se elevando. E aí, à medida que essa edificação, que é edificação íntima, ela vai se elevando, não há como nós podermos escondê-la. Então, ela é a luz que nós fazemos intimamente e que permite que nós vejamos luz no mundo e sejamos luz para o mundo, na medida das nossas possibilidades. Então, são posturas íntimas, são condições íntimas para que nós consigamos, de fato, nos identificar como aqueles que seguem o Cristo, aqueles que buscam viver como Ele nos ensina. Porque dentro dessa nossa imaturidade espiritual que eu comentei, que nós vivenciamos ao longo da nossa jornada evolutiva, em muitos momentos da nossa história, na história da humanidade, nós deturpamos tanto a mensagem do Cristo que nós criamos uma ideia de que ser cristão ou seguir o Cristo é ir a um templo, ir a uma igreja, ir a determinado lugar, mas é desse mundo íntimo, dessa renovação, ir para este mundo, buscar a iluminação do Cristo, renová-lo, e assim eu me expresso no mundo e assim eu me identifico. Não, a nossa identificação nesse sentido, ela não vem de fora para dentro. Ela se faz presente a partir daquilo que eu vou buscando ser, da minha intimidade íntima como filha de Deus. Então, à medida que eu vou vivenciando essa caminhada, me permitindo vivenciá-la e me permitindo essa renovação da minha casa mental, né? Iluminando a minha casa mental de novos valores. Eu gosto muito dessa imagem de abrir janelas, abre porta, deixa que o sol entre, e esse sol renova, esse sol oxigena a nossa casa mental, esse sol renova, e renovando a nossa casa mental, eu renovo a minha vivência dentro da minha casa, onde hoje eu habito, e eu começo a compreender que o templo é íntimo, é o santuário íntimo. E aí eu vou trazer esse tempero, esse sol, essa luz para todos os locais em que eu estiver. Seja minha casa será um templo, se eu assim me permitir viver. Se eu descer, encontrar com pessoas na rua, esse encontro será um templo, vivido dessa forma. Eu vou encontrar a presença
da divindade em tudo o que eu encontrar, em todas as circunstâncias que eu viver, em toda a obra da criação. Então, eu vou encontrando Deus que há dentro de cada um de nós, o sal que há no outro, que às vezes está ali em estado latente, assim como também está em mim. Mas talvez o outro nem tenha percebido, eu estou agora começando a perceber e a já querer trabalhar isso dessa forma. Eu vou percebendo que o outro também tem a sua luz, assim como eu tenho. E quando cada um de nós for trabalhando isso, desenvolvendo esse novo olhar, essa nossa perspectiva em todas as nossas relações, estejamos nós encarnados ou desencarnados, nós iremos vivenciar a vida em sua plenitude. Nós vamos conseguir perceber nuances que nós não percebíamos antes. E nós temos aqui, nós vimos alguns aspectos da mensagem do Cristo, e nessa finalização eu gostaria de trazer 2 textos. Um é de Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, em que ele vai refletir sobre esse trecho, vós sois o sal da terra. E o outro é um texto de Emmanuel, bem curtinho, que ele vai refletir sobre o outro trecho, vós sois a luz do mundo. E nós vemos como que essas reflexões nos ajudam, né, também a refletir ainda mais sobre esses ensinamentos do Cristo. Vinícius nos diz assim, vós sois o sal da terra, singular analogia. Que relação haverá entre o sal e os discípulos do Senhor? Que pretenderia o mestre dizer com essas palavras? Vejamos, segundo a balizada autoridade, o papel que o sal representa em nosso meio. O sal é um mineral precioso, difusamente espalhado em nosso globo, segundo as necessidades previstas pela natureza. Nós o vemos em abundância desde as camadas secas, cristalizadas em certas regiões, até a formidável quantidade que dele se encontra diluída nessa massa enorme d'água de que se compõem diversos lagos e todos os mares de nosso orbe. A influência que o sal exerce em nosso organismo para lhe manter o equilíbrio fisiológico é de capital importância, dependendo de seu indispensável concurso à manutenção de nosso bem-estar físico. Examinado sobre outro aspecto, a química nos ensina que onde quer que o encontremos, seja na terra ou no mar, ele é sempre o mesmo, inalterado, inalterável. Dotado de qualidades essencialmente conservadoras, mantém-se incorruptível, preservando ainda os corpos que com ele entram em contato. Eis aí, precisamente, o que quer Jesus que sejam seus discípulos. Elementos preciosos de grande utilidade na economia social, tipos de honestidade, incorruptíveis e preservadores da dissolução moral no meio em que se encontrarem. Ele quer, em suma, que seus discípulos se distingam na esfera espiritual pelos mesmos predicados porque se distingue o sal no plano físico. O cunho característico do sal é incorruptibilidade. Nada o altera, nada o contamina, jamais se corrompe. Sendo por natureza incorruptível, exterioriza a força dessa propriedade que lhe é essencial, preservando da corrupção os elementos que com ele entram em contato. Conservando-se imune, imuniza outros corpos. Sendo puro, impede que se contaminem os que recebem sua influência. Onde quer que se encontre aquela qualidade particular, nele intrínseca, torna-se logo manifesta. Não permanece um instante inativo, age sempre. Dá-se a conhecer como as árvores pelos frutos que produz, isto é, pela ação que exerce.
Não se oculta, é uma revelação permanente. Pelo exterior, pode confundir-se com outros minerais, mas, entrando-se em relação com ele, sua essência revela-se pronta e distintamente. Nunca assimila as impurezas de outrem. Transmite invariavelmente seu poder purificador. Não se macula, ainda que mergulhado na imundície. Sai ileso de todas as provas, vence em toda a linha. Tem uma função determinada, precisa, distinta, inconfundível. No exercício dessa função está todo o seu valor, toda a sua incomparável importância. Então, é um texto muito bonito de Vinícius, nesse livro, Em Torno do Mestre, que nos traz de forma precisa o valor do sal, a sua característica e o porquê o Mestre Jesus identifica os seus discípulos como sendo o sal da terra, essa postura íntima. E é uma meta, né? Porque nós vemos que demanda evolução espiritual, demanda caminhada, mas é importante ter uma meta na vida, é importante ter uma visão para onde, saber para onde nós estamos querendo ir e fazer essa reflexão no âmbito do espírito imortal, percebendo que isso é uma jornada evolutiva, né? Dando um passo de cada vez, como a gente sempre gosta de lembrar. E Emmanuel, para finalizar no livro Ceifa de Luz, no capítulo 60, traz o texto Ilumina onde estejas. E ele vai refletir sobre o trecho que nós vimos, vós sois a luz do mundo. E Emmanuel nos diz, observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo, sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz por ser, em si, uma fonte de amor. Nesse texto emocionante de Emmanuel, da forma que lhe é característica, ele nos traz pela psicografia de nosso querido benfeitor Francisco Cândido Xavier, que soube também, como Emmanuel, ser sal da terra, luz do mundo. Essa reflexão de como nós podemos atuar como luz é no campo do auxílio, da compreensão, da paz e da esperança onde estivermos. E nos traz, como nós dissemos anteriormente, essa visão de Deus para todos nós, que o Cristo nos ensina, de que nós somos muito valiosos, todos nós, e que o Cristo nos chama, por isso ele é guia e modelo da humanidade, ele vai modelando, né, a nossa vida no sentido da compreensão das nossas potencialidades. Não importa o que nós estivermos passando hoje na vida, vamos olhar para o alto, vamos nos elevar, vamos nos unir a Deus, subir o monte e buscar compreender que nós, todos nós, somos fonte de amor, somos filhos de Deus. Iluminemos, temperemos a vida com alegria, bom ânimo, fé, esperança e conservemos o amor que o Cristo nos ensinou no íntimo da nossa vida e assim estaremos vivendo uma vida de mais plenitude e felicidade real. Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estudo. Agradeço, como sempre, a todos que ficaram conosco até o final e que possamos encontrar sempre a medida do amor, o caminho do amor em nossa existência. Muita paz, muito amor
muita luz, esperança e fé para todos nós. Muito obrigada.